Graça e paz, meu irmão, gratidão, damos a Deus pela oportunidade de vivermos um novo dia e podermos dedicar o nosso tempo ao Senhor em busca de um relacionamento mais íntimo e de uma servidão e uma relação mais sincera e fiel. Hoje, dia 17 de maio de 2025, nós vamos seguir as nossas meditações no livro de Jó. Hoje teremos como base o capítulo 24 e a referência será o versículo 1. Nele está escrito: visto que Todo-Poderoso se não encobrir os tempos, por que não veem os seus dias os que os conhecem? Eu sempre digo que fazer devocionais sobre a palavra do Senhor é uma tarefa extremamente desafiadora. Existem alguns capítulos que parece que a gente lê e rapidamente entra no nosso coração e a compreensão ou uma mensagem se torna muito clara. Outros capítulos, por si só, eles são confusos, ou se não são confusos, diante do conjunto do livro, ele nos deixa, vamos dizer assim, embaraçados. E o interessante de tudo isso é que isso não deve nos servir como desânimo para que a gente possa parar de ler a palavra de Deus. Exemplo típico disso são aquelas listas consideradas fadonhas, cansativas que temos de genealogia, em especial aquilo que é trazido em 1 Crônicas. São mais ou menos uns 8 capítulos de muitos nomes, com raríssimos apontamentos. Raríssimas, por exemplo, observações ou características que possam nos auxiliar na construção de um entendimento. E é desafiador. E o livro de Jó aqui, ele é um livro extremamente, para mim, conflituoso, filosófico, né? E com argumentações bastante rebuscadas. E se você nos acompanha nos nossos devocionais, eu sempre faço essa referência, você vai lembrar que lá no capítulo 20, Zofar, por exemplo, existem outros também, Zofar vai falando sobre o que os ímpios fazem e associa a Zofar que eles não ficariam eles não prosperariam. Eles, vamos dizer assim, estariam sujeitos a, vamos dizer assim, ação corretiva e punitiva do nosso Senhor. Mas quando você mergulha, por exemplo, em seguida, na resposta de Jó no capítulo 21, você vai ver que Jó, no seu campo de visão, na sua posição diante da sua visão de vida e principalmente do aspecto da intensidade do seu sofrimento, Jó já analisa que a iniquidade, a impiedade, por vezes, ela é, vamos dizer assim, ela é esquecida pelo Senhor. E permitindo com que aqueles homens que praticam tais atos, e que são, vamos dizer assim, imorais, insensatos, desobedientes, desagradáveis, desesperançosos, eles, na sua vida prática, na sua observação diária de Jó, eles prosperam sim. Eles prosperam e certamente são inúmeros os casos em que a sua prosperidade são mais evidentes do que a prosperidade de um homem que serve a Deus. É claro que Jó está fazendo uma referência direta a si, talvez por algum momento esquecendo a própria prosperidade que outrora Deus lhe confirmava antes dessa série de acontecimentos, essa série de tragédias, né? Essa série infinita de angústias. Então nós temos que há posições diferentes. Então assim vai se dando o confronto entre Jó e seus amigos na posição de análise sobre a vida de um ímpio e a análise sobre a vida de alguém que é temente a Deus. Os conflitos, a disparidade, ou o que se espera da vida de cada um como resultado de uma ação direta, ou seja, uma resposta imediata de Deus, parece ser confusa aos olhos tanto de um quanto de outro. E, de fato, isso levando a Jó lá no capítulo 23, que foi o nosso devocional de ontem, ele buscar se apresentar, querer ter o direito de se apresentar diante do Senhor, para que ele pudesse expor, ele pudesse argumentar de uma forma, acredito eu, como que, diga-se passagem, é um lindo capítulo, talvez um dos mais bonitos que eu li aqui até agora no livro de Jó, ao meu coração. Ele se enche da certeza que ele é certo, que ele é coerente, que ele é um homem prudente, ele é um homem temeroso de Deus. Então, a partir do momento que eles colocaram os argumentos diante de Deus, ele certamente sairia, vamos dizer assim, livre daquele sofrimento, porque o julgamento do Senhor lhe seria favorável. Ainda que o Senhor se colocasse ou explicasse ao Jó as razões por que ele deveria ainda estar em sofrimento, mas seu coração ali estaria agora tranquilo, porque ele saberia que aos olhos de Deus ele não era merecedor, e sim deveria existir um outro motivo que Jó não entendia e que bastaria a explicação do Senhor. Mas quando a gente chega aqui nesse capítulo 24, a gente vê que Jó agora, ele não diz que ele se opõe, mas ele passa a apresentar uma visão um pouco diferente do que aquilo que ele fez no 21, em que ele falava sobre a prosperidade do ímpio, do iníquo, levando ao entendimento em que eles ficariam, ou pelo menos teria um tempo de resposta muito demorado do Senhor. Aqui ele começa a trazer umas diversas ações, diversas agressões, diversos comportamentos que desagradam ao Senhor, em que fala que os homens aqui são ladrões, os homens levam o jumento do órfão, tomam o pneu da viúva, desviam os necessitados do caminho do Senhor, que eles
se apoderam dos pastos e das produções agrícolas dos outros, eles não prestam assistência àquele necessitado, deixa quem está com frio, sem roupa, deixa faltar alimento às pessoas, ou seja, abandonam os órfãos, se apoderam de tudo, eles vão numa série de ações, uma série de comportamentos completamente desagradáveis, levando, por exemplo, até o versículo 12, que diz assim: desde a cidade gemem os homens, e a alma dos feridos clama, e contudo Deus lhe não imputa como loucura. O que ele está querendo dizer aqui? Que aparentemente estes homens parecem continuar sem, vamos dizer assim, o juízo de Deus, mas que na verdade, quando você vai do versículo 13 em diante, Jó começa a trazer que na verdade eles mesmos vivendo dessa forma, mesmo vivendo com, vamos dizer assim, com essa sensação, e que essa sensação também é causada aos olhos daqueles que os assistem, mas Jó diz o seguinte, para registrar que na verdade não é bem assim, que o Senhor se faz presente. Ele diz assim, que a sepultura aos que pecaram é uma certeza. Ele diz que serão esquecidos pela sua madre, que a sua iniquidade será quebrada como árvores, que serão abatidos, encerrados como todos os outros e cortados como as pontas das espigas. As coisas são confusas. Elas são confusas porque, como a gente sempre diz, a gente quer que de imediato uma pessoa obediente seja, vamos dizer assim, seja presenteado por Deus, né, pelo ato de ser obediente, e a gente quer que o desobediente seja açoitado por Deus de imediato, para que a gente possa ver uma justiça no nosso tempo, e não entendendo o tempo e a forma que Deus trabalha. Então o versículo desse, ele traz um pouco desse contexto. Então a gente vai vendo que no transcorrer, principalmente Jó envolvido a sofrimento e também a diversos argumentos complexos, a filosofia envolvida, às vezes há uma certa, vamos dizer assim, há uma certa ida para um lado e depois uma volta para o outro. Mas o que se resume em tudo sempre que Jó sempre se mantém firme. E a postura também de seus amigos, que apesar de que a gente, por diversas vezes, relembra que eles saem do seu processo de compaixão e passam a ser acusadores, mas essas suas acusações, elas só são infundadas por muitas vezes porque tem como foco que Jó é um pecador iníquo e que vive em pecado e que não é resultado e não consegue ver que a ação divina de Jó é uma ação do poder de Deus, é uma manifestação de Deus que utiliza aquele servo como testemunho fiel e um servo fiel do Senhor. Tá bom? Que o Senhor Deus Pai Todo-Poderoso te abençoe e que a gente possa viver a graça de Deus com as nossas famílias. Que Deus nos cuide, meu irmão.